Muito bem. O ventilador que está aqui do lado, está incomodando vocês? Não. Ah, não, né? Certinho. Porque se como dá, vocês falem que eu tento dar uma diminuída dele. Não sei nem se ele diminui mais ali, por conta do barulho. Mas vamos lá, né? Semana passada, a gente estudou a parte de ácido, a gente reviu ácidos e a gente viu também a parte de bases. Faltou somente a nomenclatura. Lembra do que eu falei para vocês, que eu já venho falando há um tempo, viu? Para o Enem, essa parte de nomenclatura não é tão importante. No máximo, assim, de sais, tá certo? No máximo. E eu já vou passar hoje para vocês os principais sais que a gente precisa lembrar, beleza? Mas, assim, de resto, não é muito, assim, né? Assim, a gente não precisa ficar naquela preocupação muito exagerada, né, que a gente tem com essa questão relacionada à nomenclatura dessas funções inorgânicas. Tranquilo? Aí eu orientei que vocês dessem uma revisada rapidinha hoje, antes da gente dar continuidade, porque é bem legal, porque vocês vão perceber que os assuntos vão meio que se conectando. Então, você precisa do que a gente viu anteriormente. Beleza? Vamos lá, então, pessoal, continuando bases. Eu disse para vocês, vou até tentar falar um pouco mais alto por conta de Milena que está sem fone de ouvido. Mas, ó, pessoal, base é toda substância que você vai colocar ali em solução aquosa e ela vai liberar íons, ou seja, ela vai fazer aquele processozinho que a gente chama de dissociação, não é isso? E aí lembra que quando ela se dissocia, ela vai liberar lá naquela água, naquela solução aquosa, a hidroxila, que é o OH-. Beleza? Aí vamos lá, como é que a gente faz para nomear essa base? Então, vejam só, nós temos duas formas, Clarinha, de nomear a base. Ou melhor, nós temos dois tipos de bases. Primeiro, aquelas que nós dizemos que tem os NOx fixos, então a gente precisa lembrar daquelas substâncias que nós temos NOx fixos. Os principais, quais são, Giovana? Família 1A, que a gente lembra que o NOx é mais 1. Família 2A, que a gente lembra que o NOx é mais 2. Lembrando, eu estou botando esse 1A, 2A, porque fica mais fácil da gente conseguir identificar. Mas hoje a nomenclatura seria simplesmente família 1, família 2, beleza? Aí nós temos também o alumínio. Quem lembra aí para mim, por favor, qual é o NOx do alumínio? Quem mais lembra? 3. Muito bem, mais 3. Aí nós temos o zinco. Qual era o NOx do zinco? Mais 2. Muito bem. Nós temos a prata, que qual era o NOx da prata? Mais 1. Muito bem, mais 1. Tá vendo? Então, a gente precisa lembrar desses elementos aqui para a gente poder nomear as bases. Então, se as bases possuírem como metais esses caras que estão aqui, a nomenclatura vai ser muito simples. Hidróxido de, e aí você coloca o nome do metal. Por exemplo, ó, aqui você sabe que tem o OH, ou seja, tem a hidroxila, portanto, vai ser uma base. E aí essa base, ela tá com o sódio. O sódio a gente lembra que faz parte da família 1. Então, como faz parte da família 1, a nomenclatura, ou seja, o nome dessa base seria simplesmente hidróxido, ó, e aí você bota o nome do metal. Como o metal aqui a gente tá vendo que é o sódio, hidróxido de sódio, beleza? Aí, ó, só tomem cuidado com essa situação. Por quê? O problema da química são as especificações. Então, a gente dá o nome de hidróxido de sódio. Inclusive, gente, é a base, assim, que mais é produzida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, beleza? Mas, ó, o hidróxido de sódio, nós iremos conhecer mais como a famosa soda cáustica. Soda cáustica. Aqui a gente diz que é o nome comercial. Beleza? Então, NaOH, pelo fato de ter um elemento, ou seja, o metal fazer parte da família 1, a gente coloca hidróxido de e o nome do metal. Então, qual seria o nome que a gente daria para esse segundo? Quem arrisca dizer? CaOH2. Hidróxido de cálcio. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Hidróxido de cálcio. Porque a gente sabe que o cálcio faz parte de que família? Da família que o cálcio tá? 2A. Muito bem, tá vendo? Família 2A e aqui família 1A. Beleza? E por último aqui agora, um dos mais importantes para a gente, inclusive a gente vai estudar, acredito que daqui a umas 2 semanas mais ou menos,
a questão do tratamento da água. E a gente vai estudar esse cara aqui, tá vendo? Ó, que ele é muito importante. E aí, qual vai ser o nome dele aqui, ó, dessa base? Hidróxido de alumínio. Muito bem, tá vendo? Ó, hidróxido de alumínio. Alumínio. Vocês lembram que quando a gente estudou separação de misturas, a gente viu aquele tipo de separação que usa a densidade. Quem lembra qual era o nome? Que a gente usa, inclusive, para limpar a piscina. Qual é aquele processo? Começa com D. Tem a água e a gente deixa... Decantação. Muito bem, a decantação, isso aí. Ó. O que é que a gente faz? Ó, na decantação, a gente jogava óxido de alumínio, e aí esse óxido de alumínio, ele grudava mesmo, né, nas partículas sólidas, e aí ele decantava. Mas o que era que acontecia? A gente pegava esse sulfato de alumínio, quando a gente joga na água, o sulfato de alumínio vai se tornar hidróxido de alumínio, que inclusive, gente, a característica dele é ser uma substância gelatinosa. Então, ela literalmente vai pregar tudo que está perto dela, por ela ser gelatinosa. E aí junta a massa dela com a massa daquela partícula, e aí você acaba, né, ela indo lá para o fundo, ou seja, acontecendo o processo de decantação. Isso aqui, inclusive, a gente vai voltar para estudar. Beleza? Então, a gente viu como é que faz para nomear essa parte das bases mais fáceis. Mas, ó, não fiquem bitolados nisso, não, pensando em coisa assim, meu Deus, como é que eu vou lembrar de cada elemento e tudo mais, porque isso aqui para o Enem não é muito importante, não, viu? Para o Enem, o que vai ser importante, de fato, é o que a gente vai falar daqui a pouco. Eu estou passando porque, a nível de conhecimento, isso é muito bom saber. Tranquilo? Agora, quando o NOx do metal for variável, aí a gente vai precisar ter uma regrinha. Aí vejam só, ó, os principais, quais são os principais átomos que nós teremos aí com o NOx variado? Professor, o que é que eu posso fazer? Anotar essas informações em um post-it e toda vez que cair uma questão ou outra de nomenclatura, que já vou adiantar para vocês que é raríssimo, Enem mesmo, eu acredito que nunca caiu, porque ele já te dá a fórmula e já vai te dar o nome dela também. Ou seja, a única coisa que você vai precisar saber é a função, ou seja, a característica daquela base ou daquele ácido. Então, veja, quando o NOx é variável, nós temos essas principais... Desculpa, pessoal. Nós temos essas principais substâncias aqui que possuem NOx variáveis. Quais são? O ferro, porque assim, pessoal, o ferro ele pode ter NOx 2 ou ele pode ter o NOx 3, beleza? O cobre também, que pode ter NOx 1 e NOx 2. Inclusive, eu vou só apresentar para vocês os que mais são utilizados no Enem. São esses de cima. Ó, o terceiro é o chumbo, que é o PB, que ele pode ter NOx mais 2 ou NOx mais 4. E, ó, o ouro, que ele pode ter NOx mais 1 ou NOx mais 3. Todo o restante daqui de baixo é raríssimo cair. Desses, o que mais é cobrado é o cobalto. Mas que também, ó, muito pouco, viu? Então, o que é que eu recomendo? Tenta memorizar pelo menos esses de cima aqui, tá vendo? Ferro, cobre, chumbo e ouro. São os mais importantes. Sobretudo, ó, muita atenção aqui, atenção redobrada no ferro, porque a pegadinha é sempre com esse danado desse ferro. E aí, olha só, como era que os caras nomeavam antigamente, Mari? Essa forma de nomear hoje já caiu em desuso. O Enem mesmo, desde 2018, mais ou menos, se você for analisar as provas, a partir de 2018, eles já não usam mais esse tipo de nomenclatura aqui. Eles diziam assim, Mari, toda vez que o metal, que tem um NOx variável, tiver o NOx menor, ou seja, se a gente tivesse aqui o ferro, e aí o NOx do ferro fosse mais 2, a gente colocaria assim, ó, hidróxido de, botava o nome do metal, que nesse caso seria ferro, e aí você terminava com o sufixo oso, e aí dizia assim, hidróxido ferroso. Notou? Mas essa forma de nomear foi caindo em desuso, gente, porque ficava muito difícil, assim, muito complexo da gente lembrar quando seria oso e quando seria ico, entende? Aí, o que foi que os caras fizeram? Hoje, a forma é assim, ó, deixa eu botar aqui. Risca essa parte do oso e do ico. Isso aqui eu estou apresentando só porque
na lista, eu vou passar algumas questões do Enem, que são de 2016, 2015, então possa ser que caia essa paradinha aqui, de OSO e de ISO. Mas o que é que vocês fazem? Pega o resumo e dá uma analisada para lembrar. Mas hoje seria assim, ó, Elo, se o NOx do ferro fosse 2, por exemplo, aqui seria assim, ó, hidróxido de, aí botaria o nome do elemento ferro, e aqui você colocaria o NOx em algarismo romano. Então, hidróxido de ferro 2, que era o antigo hidróxido ferroso. Beleza? Aí, se fosse mais 3, seria férrico, hidróxido férrico. Aí, aqui seria hidróxido de ferro 3, e assim por diante. Me digam aí se deu para entender ou se ficou muito confuso isso que eu falei. Deu para entender? De boa? Deu sim. Deu, né? Ok. Então, ó, lembrando, só recapitulando para quem, né, ficou meio perdido. Essa nomenclatura que usa oso e ico é uma nomenclatura antiga. O Enem parou de usar desde 2018. Então, a partir da prova de 2018, você já não encontrava mais. Vestibulares tradicionais também já não usa mais. O NEB pode pegar a prova do ano retrasado e do ano passado. Você vai ver que eles não vão mais usar essas terminações de oso e de ico. Vai usar sempre o número em algarismo. Então, vai dizer, ferro 2, cobre 2 e assim por diante, beleza? Aí eu botei aqui ó, alguns exemplos para a gente fazer. Então, ó, perceba, aqui a gente teria que, teoricamente, encontrar um NOx, né? Ó. Então, a gente faria assim. Lembra, ó, quando eu tenho a hidroxila, ela é sempre OH menos. Por quê? Porque o NOx da hidroxila, Carol, ela sempre vai ser menos 1. Então, aqui você teria menos 1. Como você tem duas hidroxilas, quanto precisa ser o NOx do ferro para que dê zero, a molécula toda? Quanto precisa ser no ferro aqui, ó? Você tem duas Menos hidroxilas. 2. No Não, caso, mais. isso, muito Mais. bem, mais 2. Ou seja, o NOx do ferro é mais 2. Então, o nome aqui ficaria assim, ó, hidróxido de, aí você coloca o nome do átomo, ou seja, do metal, que nesse caso é ferro, e aí você bota aqui em algarismo romano o NOx dele. Então, aqui seria o hidróxido de ferro 2. Mas, Marizinha, como é que a gente faz para identificar mais rápido? Olha para o índice da hidroxila. Aqui a hidroxila ela não está 3, então esse cara que está aqui vai ser justamente o NOx do ferro, ó. Tá vendo? Porque vocês lembram sempre, Marizinha, a hidroxila sempre vai ser menos 1, viu? Sempre, em todos os casos. Por isso que a gente representa assim, ó, Mari. O H menos. Tranquilo? Aqui é um ânion muito famoso. Aí lembra que quando não está aparecendo é porque tem um. Então, ó, muito mais fácil é você olhar, analisar o índice da hidroxila e você sobe. Porque vocês lembram que quando a gente estava construindo as moléculas e também os compostos iônicos, o que era que a gente fazia com os índices, ou seja, com as cargas que estavam lá em cima? A gente não passava cruzando, então aqui é o mesmo processo. Então, o que foi que aconteceu aqui? Você juntou o ferro mais 3, ou seja, que tinha a carga mais 3, com uma hidroxila e tinha uma carga menos 1. Aí foi que você fez? Você, ó, cruzou. Como ficaria assim, ó, ferro 1, porque o sinal, tu lembra que não precisa, ficaria ferro 1, OH, e tem que botar entre parênteses, porque todo mundo tem que receber o 13, tá vendo? Aí, como o 1 não precisa aparecer, seria simplesmente FeOH3, ou seja, o número que está aqui embaixo, a gente disse que é o índice, ele vai ser o NOx do ferro, ou seja, o NOx do elemento em si. Aqui eu estou fazendo com ferro, mas eu sei para qualquer elemento. Então, ó, por exemplo, aqui se você tem embaixo na hidroxila o mais 3, é porque o NOx desse ferro vai ser o 3. Então, aqui, Marizinha, ficaria assim, ó, hidróxido, que eu não vou botar o nome todo não, tá? Porque não vai caber aqui. Então, seria hidróxido de ferro 3, ó. Tá vendo? Facinho, né? Demais, né? Então, nessa mesma linha de pensamento, como seria o nome desse carinha aqui? PB ou H2? Eita, desculpa, gente. Hidróxido de chumbo 2. Muito bem, isso mesmo, Gil. Hidróxido de chumbo 2. De chumbo 2, tá vendo? Qual seria o nome desse daqui? AU ou H3?
Enfim, né, Ellen? Ellen, qual seria o nome desse daqui, Ellen? O é o que mesmo, hein, minha gente? O ouro. Meu Deus, verdade. Hidróxido de ouro 3. Isso aí, muito bem. Hidróxido de ouro 3. Eu antes confundia muito no ensino médio ouro e prata, porque o ouro é AU e a prata é AG. Aí eu antigamente eu confundia muito. Agora, por último, Cu ou H2 seria o quê? Hidróxido de? Cobre 2. Muito bem, tá vendo? Hidróxido de cobre 2. Perfeito. Tá vendo? Aprendemos. Ou seja, o mais difícil seria o NOx, mas como a nomenclatura foi mudada, pô, já ajudou e muito, viu? Inclusive, muito, muito mesmo. Mas antes que a gente precisava usar os BIP, inclusive, se vocês pegarem hoje questões da SpaceX e do ITA, eles ainda usam essa nomenclatura mais antiga, tá? Então, vocês vão perceber que talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade de fazer algumas questões de vestibulares militares, mas é uma coisa, gente, muito específica, eu acredito que não seja o objetivo de ninguém aqui, né? Então, todo mundo bem tranquilo, porque a maioria quer ENEM e vestibulares gerais. Ok, né? Acabamos essa parte de nomenclatura. Agora, o que é que, professor, daqui eu não entendi merda nenhuma, mas o que é que eu preciso, no mínimo, para não perder todas as questões dessa parte de bases? O que é que eu preciso levar? As principais bases. Então, atenção, Dantas, para o Enem, cara, para o Enem, essa parte aqui é crucial, porque a gente precisa saber o nome, a fórmula dela, ou seja, a fórmula molecular, como é que ela vai ser apresentada, e onde que ela é usada, ou seja, as principais funções dela. Então, ó, vamos lá. Eu falei para vocês lá atrás que o NaOH, qual era o nome comercial que a gente dava a ele? Isso aqui vai ser o quê? Soda cáustica. Muito bem, vai ser a soda cáustica. Soda cáustica. Inclusive, Desentupir banheiro. isso aí, muito bem, ó, tá vendo? Soda cáustica a gente chama também de hidróxido de sódio. É, gente, a base mais importante e a base que, assim, ela mais é sintetizada, ou seja, mais é criada. Porque, assim, gente, nós não encontramos a soda cáustica, o NaOH puro, ou seja, ela é feita, Mari, literalmente pelo ser humano. E como é que a gente faz ela? A soda cáustica, ela é criada mesmo, né? Ela é extraída do que a gente chama de eletrólise de água salina, ou seja, isso aqui sai literalmente da água do mar. Então, a gente pega aquela água salobra, né, aquela água extremamente salgada, e a gente faz um processo de eletrólise. Para quem está perdido, não lembra disso, nunca estudou no colégio o processo de eletrólise, gente, é quando você utiliza energia para você separar ou para você unir coisas. Então, assim, olha só, já vou logo adiantar para vocês aqui. O processo de extração, ou seja, de síntese da soda cáustica, ela é muito cara. Por quê? Porque, gente, todo processo que vai usar eletrólise é um processo extremamente caro, entende? Porque, assim, você precisa colocar muita energia para você separar. Contudo, o processo de extração, né, de síntese dessa criaturinha aqui, você consegue várias outras substâncias além dele. Então, acaba que a indústria consegue, assim, ela gasta muita energia, mas ela também consegue extrair muito produto. Então, ela consegue vender muito. Inclusive, eu vou recomendar para vocês um vídeo que eu vi há um tempo atrás, que é de um canal chamado Manual do Mundo, e aí lá ele mostrou como era mesmo o processo de síntese do hidróxido de sódio. E lá ele mostrou, né, outras substâncias que também são extraídas por meio da eletrólise da água do mar. Então, ó, povo, soda cáustica. Agora, para que é que ela é usada? Primeira coisa, né? No geral, nós utilizamos ela para desentupir tubulações. Desentupir tubulações. Outra coisa importante, tá, gente? Tem que tomar cuidado, por quê? Ó,
ela é uma base muito forte. Então, anotem aí no resumo de vocês, tá certo? Que o hidróxido de sódio, a soda cáustica, é uma base forte, inclusive ela é fortíssima, viu, gente? Uma das mais fortes que a gente tem hoje. Além disso, outra coisa também, né, que ela pode ser usada, além de desentupir tubulações, ela é utilizada para produção de sabão orgânico. Ó, produz sabão. O famoso processo de saponificação. Então, sabão, produção de sabão. Aí tem que lembrar que esse sabão a gente chama de sabão orgânico, porque também existem outras formas de a gente fazer, beleza? Mas assim, a principal que a gente usa hoje em dia é, de fato, para produzir sabão. Tranquilo? E além disso, gente, ela é usada também, vocês não sabem, muitos não sabem disso, mas ela é usada na produção de papel. Vocês sabiam disso? Produção de papel, é. Porque, ó, percebam, a folha sulfite que a gente usa é branquinha. Mas essa folha, ela só é branca por causa da soda cáustica. Porque essa é uma característica muito forte da soda cáustica. Ela é usada, literalmente, para embranquecer as coisas. Beleza? Muito, muito usada também. Ah, e outra coisa muito importante, Ellen. Ela é usada para limpeza de metais que estão extremamente engordurados. Então, acho que vocês já viram aquele produto que eu chamo de diabo verde, né? Que é para limpar forno. Aquele produto, ele é feito literalmente só de soda cáustica, é soda cáustica pura. Aquilo ali a gente passa, e aí vocês conseguem perceber que tudo que está tipo, encrostado, meu amigo, literalmente. O Ellen, depois passe no seu rosto para a gente ver como é que fica, que dizem que é muito bom para a pele, renova a pele, viu? Faça depois para a gente ver, aí grave, filme. Então, olha só, recapitulando. Primeira coisa, ela vai ser usada para desentupir tubulações, então, como desentupidor. Não é recomendado, Ellen, porque ela é muito corrosiva, então pode danificar a tubulação, mas a gente usa no geral. Outra coisa, é uma base extremamente forte, então é perigosa. Inclusive, se vocês forem perceber, todo produto que usa soda cáustica, o que é que a indústria faz? Porque isso é regra, isso é lei, tá, gente? Todo produto que tem uma quantidade de soda cáustica muito forte tende a ter um cheiro muito forte, ou seja, eles adicionam, além da soda cáustica, algum aromatizante que seja podre. Normalmente, gente, assim, fedor de coisa podre mesmo, sabe? Até mesmo de cocô que eles colocam. Por quê? Para garantir que uma criança, por exemplo, que vai ter acesso àquele produto, ó, ele não vai ingerir. Vocês sabiam disso, né? E tem uma caveira também, justo, Gil. Mas, assim, hoje, o que a lei diz é que venha, de fato, com um cheiro muito forte, um cheiro ruim, né? Para que você, no caso, para que uma criança não possa vir a ingerir, né? Gerar um acidente, porque, assim, é muito corrosivo, viu? Muito corrosiva mesmo. Então, gente, é basicamente isso, ó. Para a produção de sabão e também para a produção de papel. Aí, essa produção de papel é para a questão do embranquecimento, ó. Embranquecimento. E aí, né, olha só, consequentemente, Clarinha, a indústria alimentícia também usa, principalmente alimentícia dos, ai meu Deus, de alimentos lácteos, né, ou seja, leite, iogurte, eles usam muito soda cáustica para gerar, assim, o embranquecimento dos seus produtos, né? Tranquilo? Justo, Elinzinha, muito bem. Se tem alguma coisa cheirando, é porque tem algo errado, muito bem. É isso que eles fazem, porque a própria legislação obriga, né? Agora, pessoal, o MgOH, qual era o nome que a gente daria a isso aqui? Pronto, Hidróxido de magnésio. muito bem, isso mesmo. Pronto, Dois. Marizinha, olha só. Quando as folhas estão mais amareladas, das duas umas. Ou eles adicionaram algum corante, ou eles utilizaram menos soda cáustica na composição. Já viu aquelas que o pessoal diz que são, acho que é reciclada, né? Que elas são meio amarronzadas. Ali, Marizinha, é porque eles usaram pouca soda cáustica. Porque acaba que você usa muito e fica. E é uma substância muito, muito, muito tóxica, né? Aí o pessoal dá uma diminuída. Mas
papéis bem branquinhos mesmo, são os papéis que têm muita soda cáustica. Aí, ó, valeu, Gil, isso aqui, ó, que isso aqui seria o hidróxido de magnésio, é perfeito isso mesmo. Hidróxido de magnésio. Magnésio. Gente, é conhecida popularmente como leite de magnésio. Leite. Famoso, viu? Dá para usar. Ei, muito, né, Coisa. velho? Ei, para tudo que você pensar. Para tudo. Professor, é possível para quem ser um desses livros sem perder a qualidade de textos, imagens? Não, porque assim, eles utilizam antes mesmo do processo, por exemplo, de escrita, entende? Ou seja, o próprio papel ele vai ser banhado com soda cáustica no processo que ele está fazendo. No caso, no processo que ele está sendo feito. Perfeito? Pronto, vamos lá, olha só. Hidróxido de magnésio. Primeira coisa, pessoal, primeira função dela, dessa basezinha aqui, é usada como antiácido estomacal, ou seja, Jéssica, por ser uma base muito fraquinha, a gente pode ingerir, beleza? Leite de magnésio, a gente tem quase tudo que a gente pensar. Qualquer tipo de antiácido hoje tem como base, principalmente, o hidróxido de magnésio. Aí, outra coisa que Jéssica falou, também é usada, ó, também pode ser usado como laxante. O que vai mudar é a dose, né? Se você usa pouquinho, ele vai ser um antiácido. Se for laxante, aí você vai usar, né, um pouquinho mais. Também, Jéssica, também é muito bom, viu? Inclusive, algumas pessoas usam também como uma forma de desodorante, principalmente para as pessoas que têm problema com entupimento de poros, eles usam bastante. Mano, diga aí, né, velho? Tirando leite de pedra, mano. Diga aí. Que horrível, né, cara? Que resenha. Aí, vejam só, né? Então, a gente viu aqui que ele pode ser usado como antiácido e tal. E outra característica, gente, desse carinha aqui, é que eu já havia falado para vocês, que todas as bases que tiverem magnésio ou berílio, elas não serão solúveis. Então, aqui é uma substância pouco solúvel. Por isso mesmo que a gente precisa, pode analisar depois na embalagenzinha do leite de magnésia, ele fala assim, agite bem antes de tomar, antes de ingerir. Por quê? Se você não bate ele muito bem, o que é que vai acontecer? Você vai tomar literalmente só água. Entende? Porque ele vai precipitar. Então você precisa... Gente, quanto mais você mexer, quanto mais você agitar, melhor ele vai ficar, melhor vai ser o efeito. Eu já vi muita gente dizer assim, eita, eu sinto muita queimação no estômago, tomo leite de magnésia e não funciona. Mas não funciona porque a pessoa não sabe usar direito, porque ela não agita bem. Porque tem que lembrar que por ser uma base pouco solúvel, ela vai para o fundo toda. Então, se você não agitar muito bem, você vai estar tomando água, literalmente. E não vai estar tomando o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Beleza? Aí o outro aqui, gente, vai ser o hidróxido de cálcio, também muito famoso. Ó. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Gente, o hidróxido de cálcio, ela também é chamada de cal hidratada. Cal hidratada, ó. Cal hidratado, ou seja, a gente pega o cal, que é o quê? É o CaO, que é o óxido de cálcio, que está empedrado, incrustado. A gente joga isso daqui na água, aquece, 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 até ele literalmente se dissolver na água. Quando se dissolve na água, ele vira hidróxido de cálcio. Onde é que nós temos isso? Na água de casa. Eu tenho certeza aqui, todo mundo, depois, sei lá, de uma semana sem lavar o box do banheiro, percebeu que antes estava bem limpinho, mas depois de uma semana o box ficou extremamente manchado. Aí você passa sabão, esfrega, esfrega e não sai, né? Fica aquela coisa encrostada. Aquilo que está encrostado lá, duro, aquilo ali é o quê? É hidróxido de cálcio.
Entendeu? Aquilo ali encrostou, ficou duro, literalmente. Beleza? Porque o cálcio que vem, que está na água, acaba entrando em contato ali, e aí, para tirar Helenzinha, você precisa colocar alguma coisa que seja ácida. Qualquer coisa que seja ácida, Helen. Então, assim, o pessoal limpa normalmente com vinagre. Vinagre ainda é um ácido muito fraco. O ideal seria o quê? Um ácido muriático, por exemplo, que seria o HCl. Você compra o HCl e você joga, e aí ele vai sair todo. Beleza? Ó, imagina, velho. Que é o ácido sulfúrico. Pronto, Biel, se você botar a soda cáustica, talvez ele não saia, viu? Ele sai com muito mais facilidade com ácido. Porque, inclusive, ele é muito sensível a questões ácidas. Tranquilo? Aí, ó, vamos lá. Gente, ela vai ser muito usada comercialmente. E a cal, vocês precisam lembrar, inclusive, o CaOH2 vai ser a base mais barata que a gente tem hoje em dia. Ela é muito barata de ser produzida. Beleza? Tipo, muito, muito, muito barata mesmo. Então, vejam, ela vai ser usada primeiro como tinta. Beleza? Ela vai ser usada como tinta. Eita, deixa eu botar aqui, ó, como tinta. E vocês podem, e também, pessoal, como antifungo. Ó, vou botar até assim, antimofo, barra fungo, beleza? Porque, vejam, se você, na sua casa, tem uma área que é molhada, pode perceber que cria muito lodo lá. Aí, para não criar lodo, o que é que o pessoal pega? O que é que o pessoal faz, Biel? Eles pegam a cal hidratada, que é essa base aqui, que é o hidróxido de cálcio, e pinta a parede. E aí, quando ele pinta, ou seja, ele está usando como uma espécie de tinta. E essa tinta lá, né, por ele puxar muita água, vai servir como espécie de antimorfo, como um antifungo. Vocês lembram que eu tinha falado com vocês, né? Aquelas palmeiras que a gente vê principalmente em cidades litorâneas como Aracaju, vocês podem perceber que até metade do tronco, mais ou menos, é pintada, né? Ó, de branco. Aquilo que você pintou foi cal hidratada. E os caras botaram aquilo ali para formar uma película mesmo, viu, Biel? Para formar uma película que é hidrofóbica, e aí automaticamente naquela planta não vai se desenvolver nem mofo, nem um tipo de fungo. Beleza? Muito inteligente, né, velho? Aí os caras pegaram uma coisa extremamente barata, porque assim, gente, cal é muito barata. Se você vai em qualquer loja de construção, você vai comprar cal, gesso, porque assim, o pessoal acha que cal e gesso é a mesma coisa, mas não é. Mas assim, são tiradas do mesmo lugar, beleza? Que é do óxido de cálcio. A diferença é Eu que um é achava que hidratado. era. Não é, mas não é, acredita? Não é. Mas eles dois têm a mesma função, beleza? A mesma função. A diferença é que o gesso, ele acaba, como é que eu vou dizer? Ele acaba sendo mais usado para coisas mais refinadas mesmo, né? Para ambiente interno, enquanto o cal, melhor, a cal hidratada é usada para ambiente externo. Tranquilo? Mas aí eles usam justamente para isso daqui. Beleza, gente? Deu para entender como é? Deu, né? De boa. E aí, veja só, por que é que ele vai ter essa capacidade de ser antimorfo e antifungo, gente, e antifúngico? Porque esse hidróxido de cálcio, ele recebe o nome, ou seja, uma classificação de uma base que a gente diz que é uma base higroscópica. Higroscópica. O que é que significa isso, gente? É toda substância, entenda, é toda substância que vai puxar a umidade para si. Entende? Ou seja, ele puxa água. Já compraram uma bolsa, um sapato e veio aquele saquinho dentro? Já viram aquele saquinho? Acho que já, né? Sim. Muito bem. Ali dentro tem uma base ou um sal, que a gente diz que é, ó, higróspico. Ou seja, ou higróspico ou higróspica, né? Tanto faz. Ou seja, significa que é algo que puxa umidade para ele. Ou seja, não deixa que aquele objeto ele receba ambiente, no caso, receba umidade do ambiente. Ele puxa tudo para ele. E é isso que o cal faz. Por isso que evita o desenvolvimento de mofo e de fungo também.
Tranquilo? Aí o próximo, gente, vai ser o quê? O hidróxido de alumínio. Vou botar aqui, ó. Hidróxido de alumínio. Gente, o hidróxido de alumínio, ele tem várias funções, tanto industriais quanto caseiras, de fato, viu? A primeira, anotem aí, é que ele é usado como antiácido. Depois do hidróxido de magnésio, que é o mais usado, ele é o segundo mais usado, beleza? Que é o hidróxido de alumínio. Então, a primeira coisa, ele é antiácido, ó. Ele é antiácido estomacal, porque também é uma base muito fraquinha. Estomacal, beleza? Pronto, Ellen, tu acredita se eu te disser? Eu gosto muito também do hidróxido de alumínio, mas eu tolero mais o hidróxido de magnésio, acredita? No meu estômago. Porque o hidróxido de alumínio, às vezes, fica querendo, por incrível que pareça, mas fica, assim, me dá outros sintomas gastrointestinais. Eu acredito que seja porque é alguma coisa que tem no meu organismo, não sei o que é, não sei se é a acidez, que não é tão grande assim, não sei se eu tomo muito, dói no início, né, Ellen? Isso, justo. Por isso que eu vou pelo magnésio, que é mais fraquinho. Mas assim, Vixe Maria. Mas assim, se tiver muito forte, aí a gente vai para o hidróxido de alumínio. Inclusive, hidróxido de alumínio é muito usado naqueles antiácidos tipo eno, sabe? Essas coisas assim, que são antiácidos mais fortes, de fato. Beleza? O de magnésio é mais fraquinho mesmo. Mas ele é usado como antiácido estomacal. Mas além disso, gente, ele é usado no tratamento de água. Ó, dois, no tratamento de água. Que eu falei para vocês. No tratamento de água. Ou seja, Clarinha, por esse cara aqui ser gelatinoso, ele se prega a partículas sólidas e essas partículas sólidas decantam. É basicamente isso. Beleza? E o último vai ser o hidróxido de amônio. Oh, hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Sabe para que esse cara é usado primeiro? Pintura e alisamento de cabelo. Pintura e alisamento de cabelos. Alisamento. Eita, gente, desculpa. Alisamento de Gente, que cabelos. legal saber disso. Tá Eu vendo, faço Gil? progressiva. Pronto, Gil, Aí, o bom da sua progressiva é porque a base dela é um ácido, certo? que interessante. Não é, Gil? Você sabe por quê, Gil? Porque hoje, o que é que o mercado não, o que é que a Anvisa recomenda? Que não seja mais usado substâncias alcalinas, de preferência o hidróxido de amônio. Por quê, Gil? Porque ele é extremamente tóxico. Inclusive, isso daqui, olha só, dentro do seu, no caso dos alisamentos e das tinturas mais antigas que tinham, né? Porque hoje em dia ainda tem, mas são menos utilizadas. O que tem lá, na verdade, é amônia, que é o NH3. Mas o que é que acontece? Quando você mistura aquela tintura que tem a amônia, né? Com a água oxigenada, essa amônia ela vai ganhar mais um hidrogênio, aí vai virar o amônio, o NH4. Aí o que é que acontece? Esse NH4 é pouco estável. O que é que significa isso, Gil? Tem um ponto de ebulição muito baixinho. Então, assim, só do processo, Gil, de você passar no seu cabelo e você enluvar, porque a gente precisa lembrar que o processo de enluvar é justamente para aquecer. E só aquele aquecimento, Gil, da sua mão faz com que esse carinha ele vire, ó, hidróxido de amônio. Só com esse processo de aquecimento. E aí você acaba inalando ele. E ele, Gil, é extremamente tóxico. Existe um alisamento que o pessoal chamava ele de guanidina. Eu não sei se ele vende mais, mas teve um tempo que ele foi proibido de ser vendido porque ele era literalmente hidróxido de amônio puro. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse alisante, guanidina. Era muito Nunca usado. ouvi, não. Não, mas ele era muito usado. Mas, gente, assim, ele é extremamente perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque ele tem muita amônia
Clarinha, basicamente tudo para beleza. Outra coisa também que é uma base extremamente forte, o formol, que era utilizada antes nas progressivas antigas. Aí no processo também de você aquecer, né? Porque antes as progressivas você nem removia o produto, né? Você já passava a prancha em cima. Ou seja, você inalava coisa muito forte, cara. Assim, era uma parada louca mesmo, sabe? Porque, vejam só, por incrível que pareça, que engraçado, esse hidróxido de amônio, Clarinha, é usado também, olha só, deixa eu botar aqui. A segunda coisa que ela é usada, ó, para a elaboração de explosivo. Sabiam disso? Para explosivo. Ela é muito, muito usada mesmo, viu? Muito usada para explosivos. Inclusive, ó, Ellen, explosivos que são tóxicos. Beleza? E outra coisa também, esse hidróxido de amônio, ele é muito usado como fertilizante. Ai, meu Deus, deixa eu botar aqui de novo, que ele saiu, não foi? Vocês estão tendo acesso ao meu slide? Deixa eu ver. Então, né? Sim. Tá arriscando, não tá? Tá. Muito bem, certo. Vou botar aqui, ó, explosivos, e também como fertilizante. É aqui, gente, que a química entra na biologia. Vocês lembram desse? É porque já faz tempo que eu não estudo isso. Mas vocês lembram daquele processo que chama de fixação do nitrogênio no solo? Nitrificação. Isso mesmo, muito bem. Que você Caramba! pega. Pronto. Gil, quando esse nitrogênio entra em contato com o solo, a gente tem alguns micro-organismos que ingerem esse cara e aí expelem em forma de hidróxido de amônio. Aí o que é que os caras fazem? Quando o solo está morto, eles jogam hidróxido de amônio sintético e aí volta a ficar fértil. Bem interessante isso, viu, gente? Inclusive, muito interessante mesmo, mas é muito tóxico, viu? Ei, né, Clarinho? O importante é estar de cabelo liso, velho. Mano, diga aí, velho. Não, Elinzinha, não uso não. Vou amor, mas também não tenho nada contra que uso, não. Você tem alguma coisa contra as pessoas que usam, é? Eu não uso nada, amor, porque se eu usar alguma coisa, minha psoríase não deixa, porque vai ferir a minha cabeça inteira. Qualquer tipo de produto que eu usar, independente de que ele tenha amônia ou algum tipo de ácido ou formol, tudo vai simplesmente ferir, porque a minha pele do couro cabeludo é extremamente sensível, porque além da psoríase eu ainda tenho dermatite atópica. Não sei se você sabe o que é isso. Que tristeza. É uma tristeza, né, velho? Aí quando qualquer coisa que eu faça, até um creme que seja, sei lá, com uma questão ácida um pouquinho mais baixa, aí já fica vermelho aqui, ó. Qualquer coisa. Ô, meu amor, amor, eu sou igual a tu, bem prejudicadinha, né? Que só vive à base de hidróxido de alumínio. No dia que pararem de produzir, tu é a primeira a morrer. Mas é isso aqui, gente, que vocês precisam lembrar, viu? E para o Enem, ó, para o Enem, as que mais são cobradas. Soda. Ai, meu Deus. Para o Enem. As mais cobradinhas. Soda cáustica, tipo, pra caramba. Hidróxido de magnésio e hidróxido de amônio são as mais usadas. Tranquilo? Aí é isso. Vocês precisam lembrar. Carregar daqui. Bora fazer umas questõezinhas? Let's go, né? Bora. Ó, associe os compostos da coluna. Desculpa, Marizinha. Deixa eu voltar para você tirar um print, viu? Eita, meu Deus, tinha um monte de gente falando, né? Eu não vi, cara. Eita, lasqueira, me espera. Pronto, né? Show. Vamos lá para a gente fazer, ó. Uma questãozinha. Associe os compostos da coluna 1 e suas respectivas aplicações na prática, ou seja, na coluna 2. Vamos lá, então, ó. Esse cara que tá aqui, qual é o nome dele? H2SO4. Lembra da aula passada? Ninguém lembra, quer ver? Ácido sulfúrico. Muito bem, ácido sulfúrico. Clarinha, qual era a função do ácido sulfúrico mesmo? Ó, bora lá para a gente avaliar. Ele era usado como explosivo na fabricação de sabões,
na fabricação de vidros, em águas minerais gaseificadas, como fertilizante, como antiácido, ou em baterias de carros. Olha, ela disse G. Todo mundo concorda com ela, hein? Sim, muito bem. Então, bora lá, bota aqui, um G. Depois, vamos lá. Como era o nome desse cara aqui? H2CO3. Eita, meu Deus, desculpa. Era ácido o quê? Carbônico, muito bem. A gente usava ele aonde? Era em quê? Com gás. Muito bem. Então seria Gasificado. D, não é isso? Água com muito bem. Toda bebida gasificada usa o ácido carbônico. Depois, NaOH. Quem seria essa menininha aqui? Soda cáustica. Muito bem. A gente usa em que ela? Nesse caso, B, né? Muito bem, isso mesmo. Fabricação de sabão. Muito bem. Aí, o último aqui. Aquele lá de magnésio. Muito bem. É usado em quê? Antiácido. Isso aí, muito bem, tá vendo? F. Então ficaria 1G, 2D, 1G, 2D, 3B, 4F, letra B de bola. Tá vendo? Ah, confundi com amônia, né? Amônia, o amoníaco seria NH4, o H, tá vendo? Hidróxido de amônio. Tranquilo? Ok, ok. Ei, cara, essa parte é muito gostosinha. Tem gente que traumatiza o aluno, não sei. Gente, olha só, esse negócio de nomenclatura, isso caiu em desuso há séculos. Deixem isso daí para quem vai fazer uma licenciatura em Química. Isso aí o cara precisa realmente ter um bacharel em Química. Mas vocês, pelo amor de Deus, cara, não tem como não, entendeu? Não precisa, só precisa saber, de fato, a função daquilo ali, ó. Outra questão. A tabela apresenta... Oi. Eu acho ótimo que você desmistifica todas essas falácias da química, de verdade, é ótimo mesmo. Não é, Dil. Não, de verdade, é um desabafo. Eu estou aprendendo muita coisa, assim, de fato, pura de química contigo, assim, de verdade mesmo, sem aquele bololô de informação, sem aquela, sabe, é sério mesmo. É muito mais fácil compreender assim. Não é, velho? Mano, é isso mesmo, desvestibulando para vestibulando. Marizinha falou correto. Porque eu também não entendia, não, velho, aquele monte de informação que os caras passavam, não. Os caras passavam tanta coisa, eu ficava tipo, meu Deus, eu vou ter que um monte de coisa, decorar um monte de coisa aí. Não, velho, hoje em dia muita coisa caiu em desuso, você não precisa ser o cara mais fodão, não. Precisa saber o que tem que saber, entendeu? Eu ensinar vocês como eu aprendi assim. Aí hoje eu amo química por conta disso. Mas olha, a questãozinha, velho. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, o primeiro, ácido muriático. O segundo, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente, quais? Gente, quem era o ácido muriático? Eu disse para vocês. HCl. Muito bem, tá vendo? Que era também conhecido como ácido o quê? Qual é o nome científico dele? HCl. Porque o muriático é o nome, muito bem, clorídrico. Porque o muriático é como a gente chama no dia a dia, né? O nome comercial. Então, HCl já pode eliminar a B, que está botando aqui HClO, pode eliminar a D e pode eliminar a E. Eita, coisa boa. Olha, quem seria o ácido fosfórico? H3PO4, muito bem. H3PO4, que esse aqui, gente, é o ácido original. Esse H3PO3 já é outro cara que tá ali. Não precisa a gente nem discutir agora. Já dá para marcar, né? Qual? Muito bem. Tá vendo? Acabamos. Bem o básico mesmo, né, velho? Basicão. Dr. Stone. Nunca vi, não, Biel. Me mande lá no WhatsApp. Eu já assisti 2 temporadas de Breaking Bad. Eu gostei muito. Foi lá, inclusive, que eu aprendi que soda cáustica não pode se armazenar em recipiente de vidro, apenas recipiente de plástico. Porque, por conta da sílica, né, que você faz
o vidro, e aí essa sílica, ela quebra a ligação com o oxigênio que ele faz. E é massa, velho. Eu gosto, viu? De Breaking Bad. Vamos lá. O ácido encontrado no suco gástrico do aparelho digestivo humano é qual? Marcaria qual ali? HCl. Muito bem, isso mesmo. Show, deixa eu marcar aqui o HCl, letra D. Bora para a próxima. Ó, questãozinha da nossa finada UFBA, viu? Para vocês verem como era que era cobrado antes. Ó. Associados corretamente com 1, 2 e 3 estão, respectivamente, quais desses compostos? Ou seja, qual é o composto que a gente usa como conservante de carnes, pescados e peles? Qual é o composto que, na forma sólida, é conhecido como gelo seco e é considerado o principal responsável pelo efeito estufa? E 3, qual é o antiácido estomacal? Já dá para ir eliminando, não dá, gente? De todos esses aqui, qual seria o antiácido estomacal? O MG. Muito bem, Mg ou H2. Tá vendo? Então já dá para eliminar esse e esse. Porque quem era doido de tomar essa substância aqui? Ninguém, né, velho? Pelo amor de Deus. Agora vejam, é usado para conservante de carne, pescado e pele. Vocês aprenderam que quando nós não tínhamos, na época que nós não tínhamos geladeira, a galera fazia o que com as carnes? O que era que eles faziam? Salgava. Salgavam, muito bem, tá vendo? Aí, o sal, qual é mesmo a fórmula? NaCl. Muito Nossa. bem, tá vendo? Ó, esse cara aqui. Aí, qual é, na forma sólida, é conhecido como gelo seco. Gente, gelo seco é o dióxido de carbono, é o CO2, que ele é a gente falou na semana passada, que é o principal responsável pelo efeito estufa. Porque, gente, o CO2 ele vai ser um óxido, que a gente diz que é um óxido de caráter básico. A gente vai aprender isso aqui hoje também, viu? Porque nós veremos óxidos também, se Deus quiser. Justo, né? Isso, Biel. Ele é, inclusive, o gelo seco que a gente usa, aquele que a galera usa em bebida mesmo, é CO2. Literalmente, CO2. Agora, ó, quarta questão, PUC. Qual dos pares de reagentes abaixo indica, respectivamente, um ácido fraco e uma base forte? Eita, vamos ver se vocês vão lembrar disso, é. Avaliem aí. Só cuidado com isso, ó. Eita. Beleza? Ó, Gil foi de E, Ellen de E, Dantas e Jéssica vão de quê? Marizinha também. Avalinha aí, rapidinho, gente. Você já ia perguntar sobre Clarinha. Marizinha, ó, lembra? Nós temos dois tipos de ácidos. Quais são? Lembra? Que é quando o ácido não tem oxigênio. Como é o nome que a gente dá a ele? Me lembra aí. Hidrácido, muito bem, ó, tá vendo? Ó, os hidrácidos. Marizinha, os únicos hidrácidos fortes que nós temos são HCl, só que a gente falou, viu? HCl, o HBr e o HI. São os únicos que nós consideramos fortes, só esses. Tirando esses, Marizinha, é tudo o moderado fraco. O único moderado é o HF. Isso aqui é o único moderado. Ó, moderado. Beleza? E fraco, Marizinha, é todo o resto. Fracos, todo o resto. Então, a gente só tem de forte 3 e de moderado a gente só tem 1. Tranquilo?
Agora, os oxiácidos, que são aqueles, ó, oxiácidos, nós fazíamos assim, né? Nós pegávamos os oxigênios e tirávamos os hidrogênios, que são hidronizáveis. Então, a gente pega os oxigênios e tiramos os hidrogênios. Aí tem que lembrar o seguinte, olha, quando dava zero, ele ia ser o quê? Esse ácido, quem lembra? Quando a diferença dava zero. Eita, pega, ninguém lembra. Fraco, muito bem. Olha, Marizinha lembra, fraco, muito bem. Tá vendo? Quando dava um, ele ia ser o quê? Quando dava um? Moderado, muito bem, tá vendo? Vou chamar de mod. E quando ele dava dois ou três, ele era o quê? Muito bem, forte. Tá vendo? Então já dá, ó, ele quer então um ácido fraco. Para ser ácido fraco não pode ser HCl. Como era o nome do HCl? Olha, Clarin também mandou uma resposta. Seria a letra D? O HCl era o ácido clorídrico. Então a gente já pode tirar ele, porque ele quer um ácido fraco, tá vendo? Pode tirar. Ó, a gente fica entre D e E. Agora ele vai querer uma base forte. Uma base que seja forte, viu? Forte. Então vejam, ó. Uma base forte. A amônia é uma base forte, que é o NH4. O H? Não, ela não é forte. Por que é que ela não é forte? Porque ela é muito instável, entende? Então, ela não vai ser considerada uma base forte. A que vai ser forte, na verdade, é o hidróxido de potássio. Porque vocês lembram que as bases, olha, as bases fortes são todas as bases que fazem parte da família 1 e da família 2, menos quem? Quais eram as exceções? Vê se vocês me lembram. Era base forte, família 1, família 2. Menos magnésio e quem? Muito bem, berílio. Essas duas aqui não, essas duas são fraquinhas, muito fraquinhas. Mas aqui, o hidróxido de potássio. Pô, potássio é o K. O K faz parte da família 1, então aí vai ser considerado uma forte, ó. Tá vendo? Aí a gente vem para forte. Porque, gente, essa basezinha que a gente tinha comentado na semana passada, que é considerada uma base fraca, viu? Ela só é tóxica, muito tóxica, mas ela é uma base fraca. Tranquilo? Essa aqui bem mais bem elaborada, né? Já perceberam, né? Questãozinha mais safadinha. Olha, PUC. Qual dos pares de reagentes abaixo indica, respectivamente, um ácido forte e uma base fraca? Agora eu vou deixar essa com vocês. Quero que todo mundo mande as suas respostas, viu? Bora lá, façam aí, rapidinho. Foi todo mundo indo de C. Isso mesmo, gente, muito bem, tá vendo? Ó? Porque aí ele quer um ácido forte. Ácido forte, se for hidrácido, a gente lembra HCl, HBr e HI. São os únicos fortes dos hidrácidos. Fortes. Tá vendo? Então tem que ser. O HBr fica, HI fica, HF sai, beleza? Esse cara que também vai ser considerado forte. Mas ele quer uma base que seja fraca. Base para ser fraca, ou ela tem que fazer parte de outra família que não seja 1 e 2, ou então ser magnésio ou berílio. Tá vendo? Então, ó, lítio faz parte da 1, sai, que é uma base forte. Ó, esse aqui também sai. Esse também sai. Então, só sobrou o NH4OH. Beleza? Vai aqui para a próxima, olha. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde não madura. Que substância a seguir teria sabor adstringente? Qual seria? Letra A, Clarinha foi de C, Mari de C.
Sabor adstringente é característica de qual função orgânica? Função inorgânica. Base, muito bem. Aqui seria um ácido carboxílico, ó, não tem como. NaCl é um sal, inclusive um sal que a gente vai aprender daqui a pouco, que é neutro. Aqui é álcool a gente consegue dizer, e aqui é um ácido. Então, letra C, tá vendo? Que é básico. Beleza? Tranquilo, Gil, vai lá. Agora, ó, sétima questão. O hidróxido de magnésio, o MgOH2, que é um componente do leite de magnésia, vai ser o quê? Um ácido de arrênios, uma base de arrênios, um sal, um óxido ou um hidreto? Muito bem. Uma base de arrênios. Fechou, gente? Muito bem. Agora, deixa eu abrir aqui, rapidinho, um outro slide, para a gente poder entrar em uma parte muito importante, que é a aula, que seria, teoricamente, a aula 2 de inorgânica, a parte 2, beleza? Mas eu preciso ver hoje uma parte com vocês, porque também, assim, é bem pequenininho, vou falar com vocês até 7h30, tá? 7h30 eu já libero vocês, para a gente poder não quebrar muito a rotina, até porque a gente tem aula na sexta-feira já. Tranquilo, Jéssica, eu mando sim, fique tranquila, viu? Vamos lá, então. Estudamos os ácidos, estudamos as bases. Agora a gente vai para a terceira função, que são os sais. Beleza? Pronto, já está aqui. Os sais. Gente, os sais, a gente só aprende, de fato, quando consegue pegar bem base e ácido. Se pegou isso bem, sais é maravilhoso. Como é que eu vou fazer, Jéssica, para identificar um sal? Né, a molécula dele, ou melhor, né, o composto. Vai ser assim, vão ser todos os compostos que vão possuir um cátion que seja diferente de H+, porque se ele tiver só H, só o hidrogênio como cátion, ele vai ser um ácido. E tem que ter um ânion diferente de OH-, porque se ele tiver só OH-, aí ele vai ser considerado o quê? Uma base. Então, precisa ter pelo menos um deles distintos. Aí a gente vai considerar como sendo sal. Professor, de onde é que diabo sai esse sal? Sempre de uma reação que a gente chama de reação de neutralização. Inclusive, vai ser a nossa primeira reação estudada até agora. Ó, que coisa boa. Já vamos evoluir, viu? Isso aqui é uma evolução danada, viu? Que é a reação de neutralização. Existem 3 tipos de reações principais, gente. Reação de neutralização. Existe a total, a parcial ácida e a parcial básica. A gente vai aprender as 3, mas, Biel, Dantas, se eu fosse te recomendar hoje, para prestar atenção máximo, sempre na total. Por quê? O Enem, em sua grande maioria, 90% das questões, sempre cobra a reação de neutralização total. Então, o que é que significa isso, gente? Então, quando eu pegar um ácido e juntar com uma base, esses caras vão começar a se neutralizar. E aí, essa neutralização a gente pode representar em forma de equação. Vejam aqui o que, é que vai acontecer, olha só. A gente tem o HCl, que é um ácido, esse aquezinho embaixo significa aquoso, significa que ele está líquido, tá? E esse NaOH vai ser o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ou seja, estou juntando um ácido com uma base, eu vou ter uma neutralização. Gente, nessa reação de neutralização, eu sempre vou ter como produto, ou seja, depois da seta, a gente já aprendeu o que era reagente, o que era produto, nas questões, no assunto de estequiometria. A gente sempre vai ter água, que é H2O, mais um determinado sal. Isso sempre vai ser o produto de qualquer neutralização total. Beleza? A gente vai ter no outro lado, então, água e sal. E é o que a gente precisa lembrar, vejam só, que para cada um H+, a gente vai precisar de uma hidroxila. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai precisar balancear a equação. Então tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, para cada um hidrogênio, a gente vai ter uma, no caso, para cada um H+, a gente vai precisar de uma hidroxila, e esses 2 caras juntos vão formar exatamente uma água. Então, toda vez, olha só, Jéssica, toda vez que eu só tiver um H+ e um OH-, eu vou ter uma água certinha. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o ácido clorídrico com a soda cáustica. O que vai acontecer? Vejam só. Aqui eu tenho um hidrogênio e tenho um OH.
Esses dois caras juntos vão se tornar uma água. Então, sempre que eu vou fazer a equação, né, a reação de neutralização, eu já produzo a água de cara. Porque, vejam só, ó, como eu já tirei a água, né, ó, como eu já fiz a água, esses dois caras aqui, eles vão desaparecer. E o sal, ele vai ser sempre composto assim, ó. Pega primeiro o que sobrou da base, a base era o NaOH, o que sobrou dela foi o Na. E junta com o que sobrou do ácido. O que sobrou dele foi o Cl. Aqui, tá vendo? Então, a gente teve nessa reação água e NaCl, que vai ser o quê? O cloreto de sódio, que é um tipo de sal. Digo aí se deu para entender ou se ficou muito confuso. Antes da gente fazer a segunda. Ok, certeza? Tranquilo, né? Muito bem, massa. Vamos aqui agora para o próximo. Ó. Tem H2SO4 com KOH. Beleza? Então, um ácido com uma base. O que é que vai acontecer? Primeiro, ó, sempre olha para o ácido e vê quantos hidrogênios que ele tem. Ó, ele vai ter 2. Então, ó, clarinha, veja só, se eu tiver um H+, eu vou precisar de um OH. Se eu tenho 2, eu vou precisar de quantas hidroxilas? 2. 2, muito bem. Aqui, na equação, eu tenho quantas hidroxilas? Uma só. Muito bem. Então, para que ele se transforme em 2, eu preciso multiplicar esse KOH por quanto? Por 2. Muito bem, tá vendo? Porque, gente, sempre tem que estar aqui, ó, correlacionado, tá vendo? Aí, ó, vamos lá. Se com um de cada um eu fazia uma água, com 2 de cada um eu vou fazer, ó, 2 águas. Aí, ó, Dantas já faz a água de cara, tá vendo? Ó? Sempre, nenhuma reação de neutralização já faz a água. Aí, tudo isso daqui, ó, perceba. Como eu já usei o H2, pode sair. Como eu já usei o OH, pode sair. Aí, o sal vai ser o quê? Pega o que sobrou da base. O que sobrou da base foram 2 potássios, né? Então, aqui fica sempre assim, ó. Sobraram 2 potássios. Então, fica K2. Porque são 2 potássios. Repete o porquê do 2 ali. Marizinho, olha só, perceba. E para que eu forme uma água, eu preciso sempre de um H, ou seja, um hidrogênio e uma hidroxila. Ou seja, Marizinha, um hidrogênio sempre vai precisar de uma hidroxila para reagir. Eu quero que tu me diga quantos hidrogênios nós temos aqui no ácido, porque o hidrogênio sempre vai ser o do ácido. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 2, muito bem, Marizinha. Se um hidrogênio precisa de uma hidroxila para reagir, 2 hidrogênios vão precisar de quantas hidroxilas para reagir? 2, muito bem. Só que tu analisando aqui a hidroxila na base, nós temos quantas hidroxilas? 1. Ou seja, a gente precisa de 2. Aí, Marizinha, para ter 2, a gente não precisa balancear. Aí, para balancear, a gente não precisa multiplicar por 2. Entendeu? Porque sempre... Olha, Marizinha, isso a gente está fazendo para a reação do tipo total. A gente vai aprender daqui a pouco que existe a parcial, que não precisa fazer isso. Essa daqui é para total. Beleza? Então, vejam, ó. Como a gente tem 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, a gente vai criar 2 águas. Por quê? Para um hidrogênio e uma hidroxila, a gente faz uma água. Porque fica assim. H mais OH fica assim, ó. H, como eu tô juntando, vou ter 2 hidrogênios mais um oxigênio. Aí eu formo uma água, tá vendo? Aí para 2 eu formo 2 águas e assim por diante. Tranquilo? Aí, ó, vamos lá. Então, como eu já fiz a água, posso tirar tudo isso que está aqui. Aí, agora eu vou juntar o que sobrou da base com o que sobrou do ácido. O que sobrou da base foram 2 potássios. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2 potássios, fica K2. Junto com um SO4. Pronto, é isso. Ó. Tá vendo? Então, 2 águas, mais esse cara aqui, ó, que vai ser o sal, tá, gente? Isso daqui que fica diferente da água vai ser o sal. Isso aqui é o sal, isso aqui é o sal. Beleza? Aí agora, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, no ácido,
3 hidrogênios. Então, nós precisaríamos de quantas hidroxilas? Se eu tenho 3 hidrogênios. De 3, muito bem. Mas eu já tenho quantas hidroxilas aqui, ó? 2. Vocês estão percebendo que, poxa, eu nunca vou conseguir deixar o mesmo valor, não é isso? Aí, quando tá assim, ó, quando tá meio doido, o que é que a gente precisa fazer? Precisa encontrar um número que seja comum para os dois. Então, o que é que eu faço? Eu pego o índice do ácido, que está aqui, e multiplico a base por ele. Por quê? Quando eu multipliquei, eu vou ficar, olha só, eu tinha 2 hidroxilas, multipliquei por 3, fiquei com 6 hidroxilas. Aí, para eu ficar com 6 aqui de hidrogênio, ó, eu pego o índice da hidroxila e multiplico aqui. Porque, ó, na base eu fiquei com 6 hidroxilas. Com quantos hidrogênios eu fiquei no ácido agora? Me digam aí. Tinha 3, botei um 2 na frente, multiplica, né? Então fica, ó, 6H+. Muito bem, tá vendo? Aí eu preciso fazer esse balanceamento, viu? Toda vez. Quando for total, tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente tá falando sobre a reação total, que em grande maioria vai ser essa aqui que o Enem vai cobrar para vocês, beleza? Então, ó, se eu tenho 6, quantas águas eu vou formar? Lembra, com 1 eu formo uma, com 6 eu vou formar quantas águas? 6, não é isso? Então, ó, eu já boto aqui, 6H2O. Tá vendo? Formamos 6. Entendeu? Certinho? Porque se eu tivesse só uma, formaria só uma água. Como eu tenho 6 daqui com 6 daqui, aí vão juntar, vão fazer 6 águas. Aí, ó, eu corto esse cara aqui e corto esse cara aqui, ó. E corto esse cara aqui. Aí, agora eu vou pegar o que sobrou da base, tá vendo? E vou juntar com o que sobrou do ácido. Aí, ó, o que sobrou da base foram 3 cálcios. Aí eu escrevo assim, ó, cálcio 3, e vou juntar com PO, aí eu tenho que ficar assim, gente, PO4 e o 2 aqui embaixo, tá vendo, ó? Porque esse 2 precisa multiplicar todo mundo ali. Todo mundo entendeu essa parte aqui ou ficou meio doido? Digam aí. A reação em si a gente precisa lembrar, tá? A gente precisa aprender a fazer essa reação aqui, neutralização, senão a gente não vai aprender nada. Ô, Jéssica, por que você tem aqui na frente o índice, ó? Ai, meu Deus. Porque você tem aqui na frente o índice 2, tá vendo? Sempre multiplica pelo índice que tá lá na frente. Tranquilo? Ó, esse cara aqui, por que foi que eu botei o 3 aqui embaixo? Porque na frente do cálcio tinha o 3, que eu já tinha botado. Tranquilo? Agora, ó, eu preciso dar atenção de vocês. Por quê? Vejam só. Nós só teremos isso, Ellen, sempre focado em formar o H2O, viu? Sempre. Tranquilo? Eu gosto sempre de começar com a água porque fica mais fácil. Tem gente ali que gosta de começar montando o sal, mas eu não recomendo montar o sal, porque senão fica tudo muito complexo. É sempre bom começar pela água. Bota a água aí depois, o que sobrou, depois do balanceamento é que você vai fazer o sal. Só precisa colocar os parênteses porque tinha o índice 4. Isso mesmo, Biel. Muito bem, viu? E também porque você tinha aqui, Biel, ó, 2 átomos, tá vendo? Você não tinha apenas o fósforo ou o hidrogênio ou o oxigênio. Você tinha o fósforo junto com o oxigênio, eles dois juntos. Aí por isso precisou botar o parêntese. Tá vendo? Porque se fosse só uma, não. Aí você não precisaria botar. Beleza? Tranquilo, né? Agora, ó, nós teremos duas únicas exceções. Que é ainda com aquele danado, com aquele safado cachorro, olha, do H3PO3 e do H3PO2. Por quê? Gente, se liguem, ó. O ácido só vai reagir com a base aqueles hidrogênios que eles são considerados hidrogênios ácidos. Beleza? Ou seja, hidrogênios que são H+. Os que não são H+, não tem como. Ou seja, apenas os hidrogênios que são ionizáveis. Eu falei para vocês semana passada que o hidrogênio vai ser ionizável quando ele está ligado a qual átomo?
nos oxiácidos. Porque os hidrácidos a gente sabe que... Muito bem, com oxigênio, isso mesmo, Clarinha. Aí vocês lembram que a gente estudou essas duas exceções, né? Porque, por exemplo, H3PO3, uma das estruturas, Dantas, seria essa daqui, ó. H, tô fazendo primeiro com PO3 aqui, ó, tá vendo? Uma das estruturas seriam assim, HPO, aí eu ligo, ó, 1, 2, aí lembra que esse carinha aqui, que o fósforo faz 3 ligações, porque ele faz parte da família 5. Então, liga mais um aqui, tá vendo? Ó, nele. E agora, olha só, vai ligar mais um outro aqui, tá vendo? Só que lembra, o oxigênio precisa fazer 2 ligações, não é isso? Aí, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele faz uma ligação aqui com hidrogênio e faz outra ligação aqui com hidrogênio. Se a gente for contar, dos 3 hidrogênios, quantos são ionizáveis, ó? Só 2. Porque, Clarinha, me diz aí pra gente, Clarinha, esse cara que tá ligado aqui com o P vai ser ionizável? Não. Não, muito bem, tá vendo? Aí, neste caso aqui, preste atenção. Quando a gente fosse fazer a neutralização total, o que era que a gente ia levar em consideração? Desses 3 hidrogênios, os únicos que iam se tornar água eram 2. Porque esse cara que está com fósforo, ele não vai sair daqui nunca. Entendeu? Porque ele não é ionizável, ele não vai ser perdido, não vai ser solto. Ele vai ficar junto com o P pelo resto da vida e acabou. Entendeu como é, gente? Não vai sair de modo algum. Então, desses caras aqui, o único que vai sair são 2. Então, eu vou precisar, olha só, eu tenho 2 hidrogênios que são ionizáveis, eu vou precisar de quantas hidroxilas? Se eu tenho 2. Preciso de 2. E olha quanto eu tenho aqui. Tenho 2. Então, se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis com 2 hidroxilas, eu vou formar quantas águas? Quantas águas que eu formo, gente? 2. Muito bem. Então, fica 2H2O. Tá vendo? Aí, ó, o que é que eu vou fazer, Jéssica? Eu vou tirar 2 hidrogênios daqui. Então, vai me sobrar apenas um único hidrogênio, tá vendo? Porque os 2 que eram ionizáveis, vê se vocês entendem isso. Os 2 que eram ionizáveis, ou seja, os 2 que estavam juntos dos oxigênios, se tornaram água. Foi quebrada essa ligação aqui, tá vendo? A gente quebrou as ligações. Nós rompemos. Mas essas aqui são as 2 únicas exceções. Vê se tu vai entender isso, ó. Tá vendo? Aí, o que sobrou, Ellen? Ó, essas hidroxilas somem, desaparecem. Aí, ó, o que sobrou da base foi o Ca, e o que sobrou do ácido foi o HPO3, tá vendo? Porque esse hidrogênio não pode sair daqui não, pô, tá vendo? Ele precisa ficar junto. Inclusive, Ellen, esse cara aqui, que ficou o hidrogênio, a gente chama de hidrogenossal. Hidrogenossal, que são muito importantes, viu? Muito importantes para o dia a dia, o hidrogenossal. Aí, ó, vamos lá para a gente fazer agora esse H3PO2, ó, vou fazer aqui a estrutura dele, HPO, beleza? Botei aqui. Aí, veja só, ó, a gente vai ter aqui mais outro oxigênio, e aqui a gente vai ter um hidrogênio, e aqui mais outro hidrogênio. Ô, gente, de todos esses daqui, quantos são ionizáveis? Só um, muito bem, tá vendo? Só um é ionizável. Então, nesse caso, a gente vai precisar de quantas hidroxilas ali? Se eu tenho um, muito bem, tá vendo que vai ser essa daqui. Aí eu vou formar ela em só uma água. Formei o H2O. Aí esse cara aqui some, e aqui eram 3, vão ficar apenas 2. Aí junta, ó, o que ficou da base Na com o que sobrou de lá. H2PO2, ó. Tá vendo? Também o hidrogenossal, isso mesmo, tá vendo, Ellen? Mas são as únicas exceções. Como é que o Enem pode querer pegar vocês nisso? Apresentando aqui, ó, o H3PO3 ao invés do H3PO4 que a gente viu aqui atrás. Beleza?
Porque se fosse o H3PO4, não ia mudar nada esse cara aqui. Tá vendo? Dava para fazer de boa. Aqui o problema é porque a gente tem esses vagabundos aqui. Tem que prestar muita atenção, Beleza? Mas assim, Ellen, até hoje eu só vi duas questões que tentavam usar essa pegadinha do Enem. Ao longo de todos esses anos, imagina. Então, assim, não é muito comum. Mas eu estou passando porque eu quero preparar vocês para o que der e vier. Bem melhor, né? A gente se previne do que remediar. A gente está aqui para aprender química de verdade. Então, a gente aprendeu, Ellen, a total, que é a mais usada para o Enem. Esta aqui é a parcial. A parcial não precisa ficar muito encabulado, não, que também não é muito importante, não. Muito difícil passar. E quando passar, Ellen, como é que eu vou saber quando vai ser parcial e quando não vai ser? Porque a questão vai me dizer. Se a questão não me disser nada, anotem aí. Se não me disser nada, sempre é a total. Mas se me disser alguma coisa, aí ele vai ter que me dizer se vai ser a parcial ácida ou se vai ser a parcial básica, beleza? Ele vai ter que me dizer, é obrigatório dizer. O que é que significa ser parcial? Significa que nem todos os hidrogênios dali vão reagir. Por exemplo, você tem aqui, ó, HSO4, beleza? Quantos hidrogênios ionizáveis nós temos aqui no H2SO4? Quantos hidrogênios nós temos? 2. Então, isso implica dizer que podem reagir até 2. Mas se reagir 2, o tipo de reação vai ser o quê? Total. A gente quer que seja parcial. Então, para ser parcial, pode ser 1. Tá vendo? Por quê? Professor, eu vou olhar para o ácido. Porque a gente está falando de parcial ácida. Então, tem que sobrar ácido. Entende, Ellen? Vai ter que sobrar ácido. Então, vai ficar assim, ó. Veja. Desses dois, eu só vou colocar um, porque é parcial. Tá vendo? Então, eu só vou usar um. Então, se eu vou usar só um H+, eu vou precisar de quantas hidroxilas do outro lado? No caso, na base, desculpa. Uma. Então, vai formar só uma água, uma H2O. Aí, ó, vou perder um, fica só com um aqui, tá vendo? E essa bichinha aqui sumiu. Como é que vai ficar o sal quando a gente for montar? Montar ali o sal para mim. E vou esperar alguém mandar. Muito bem, isso mesmo. Isso aí, ele muito bem. KHSO4. Tá vendo? Isso aí. Aí, Ellen, isso daqui também vai ser um hidrogênio sal, só que percebam, nós tínhamos 2 hidrogênios para serem ionizados, certo? Mas a gente só ionizou um. O que é que significa isso, Ellen? Que sobrou ácido. Então, se sobrou ácido, esse cara aqui, ele vai ser um ácido, um sal, desculpa, vai ser um sal de caráter ácido. Tá vendo? Vai ser um hidrogênio sal de caráter ácido. Beleza? Então, esse cara aqui, esse sal de caráter ácido, ele pode ser usado, inclusive, para neutralizar bases. Neutralizar bases. É o que acontece com bicarbonato de sódio, pô. O bicarbonato de sódio, ele vai ser um sal gerado por por uma reação parcial. Tá vendo? Mais especificamente, ó, uma parcial. Ai, meu Deus, cadê? Não vai passar, não? Mais especificamente, uma parcial básica. Por isso que a gente usa o bicarbonato de sódio como antiácido. Tá vendo? Porque ele vai ser o quê, Ellen? A gente juntou um ácido e uma base, a gente fez reagir todo o ácido e sobrou base lá, entendeu? Porque sobrou base. Quando sobra base, ele vai ficar um sal de caráter básico. Quando sobra ácido, fica um sal de caráter ácido. Beleza? Aí, ó, cuidado com isso daqui, porque nós temos H3PO4. O que é que vai acontecer aqui? Eita, meu Deus do céu. Tem como cancelar? Deixa eu ver aqui, viu, gente? Calma. Eu sem querer apertei em X aqui. Eita, deixa eu botar de novo para vocês. Só um instante, viu, gente? Mano, foi aqui a mão, caramba, que bateu, velho, caceta. Prontinho, ó, ele. Então, ó, gente, povo lindo, percebam. Nós temos o H3PO4. Nesse H3PO4,
Quantos são os hidrogênios que nós temos ionizáveis? Lembra que o H3, muito bem, 3, porque o H3PO4 não é exceção. Vão ser exceções os outros que diminuem a quantidade de oxigênio. Então, aqui nós temos 3. Então, isso implica dizer que se fizer 3, se a gente fizer reagir os 3 hidrogênios, vai ser que tipo de reação? Parcial ou vai ser total? Se eu fizer reagir os 3, total. Mas o que a gente quer agora é que seja parcial. Então, para parcial, nós temos duas situações. Podem reagir 2 ou podem reagir quantos? 1, muito bem. Bora fazer primeiro para 1H+, ó. Reagindo só 1. Se reagir só 1H+, eu vou precisar de quantas hidroxilas do outro lado? De uma, né? Muito bem. Então, é justamente o que a gente tem. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Prestem atenção. Uma água, ó, 1H2O. Aí eu corto esse cara, tiro aqui e sobra 2. Como é que vai ficar o sal? A gente fez, reagir ali. Muito bem, isso mesmo, irmão. NaH2PO4. O caráter desse sal vai ser o quê? Ácido ou básico? Ácido, muito bem, tá vendo? E além disso, ainda vai ser um hidrogênio sal, porque tem o hidrogênio enfiado no meio. Toda vez que vocês virem o hidrogênio no meio de um sal, é um hidrogênio sal. Beleza? E na grande maioria das vezes, vai ser de uma reação parcial. Beleza? Aí, ó, vamos lá. Posso também colocar para 2H+, ó. Para 2H+. Me diga aí alguém, por favor, como é que vai ficar se a gente reagir 2? Como é que fica? Quantas águas a gente forma? 2 águas, muito bem. 2H2O. E do outro lado vai sobrar quem? Quem vai ficar, no caso, como sal? Aí só cuidado com o balanceamento, ó, aqui, ó. Porque a gente usou 2H+, então a gente precisa de quantas hidroxilas do outro lado? Qual é a quantidade de hidroxilas? Muito bem. Eita, ela tá massa, viu, velho? 2, muito bem. Aí, para ter 2 hidroxilas aqui, bota 2. Muito bem, Ellen. Caraca, mano. Tá muito. Ei. Ô, parabéns, viu? É isso mesmo. Pô, mano, que massa, velho. E aqui é só se fosse total, mas a total eu não vou fazer, não. Gente, me digam aí. Tem segredo isso? Sejam sinceros. Essa dificuldade toda que a gente pensava que era. Não é coisa simples, pô. Chato para lembrar, né? Só que ali vocês vão ter tanta questão, tantas questões para fazer, que vocês lembram, eu tenho certeza. Tanto que eu passei lá, ó, vocês vão ver várias listas. Aqui vocês são obrigados, eu não gosto dessa palavra que ninguém é obrigado a nada, cada um faz o que bem entender. Né? Se você está pagando o curso, é interessante que você faça as atividades, porque se você não fizer, você vai ser, na verdade, um panaca que está gastando dinheiro, né? Mas aí o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, né? Mas assim, o ideal é você fazer as listas, né? Mas assim, tipo, o que é obrigado fazer é aquela que tá com prazo, entendeu? A que tá com prazo é isso, justo, entendeu, Biel? Entendeu, Dantas? Vai ser valendo nota, basicamente isso. Mas assim, eu ainda coloquei algumas que vocês vão perceber lá que vai ter como APF, que significa aprofundamento, beleza? Vai ter lá aprofundamento. Por quê? Não é que elas sejam obrigatórias, mas quem quiser, pô, ali vai aprender e não vai esquecer daquela ali nunca mais. São várias questões, inclusive é o material que eu resolvo como professor e eu me baseio para ministrar minhas aulas. Então, se vocês resolverem aquele material todo, vocês vão saber tanto quanto eu e até mais que eu. Beleza? Sobre aquele assunto. Aí qualquer dúvida que sentir, já tem o gabarito atrás.
Porque assim, Ellen, é melhor porque eu vejo que tem uma galera aqui que tem muita facilidade. Tipo, tu mesmo, tu tem muita facilidade. Então, não adianta eu ficar passando só as listas que eu separo. Tem Clarinha também, que é muito rápida, que assim, gosta muito de se aprofundar. Então, não é justo eu passar, tipo, só aquelas questões muito regradas, entendeu? Eu prefiro disponibilizar logo o material de onde eu extraio as minhas coisas, porque aí vocês já conseguem ir crescendo só, né? Beleza? Bora lá para a gente fazer rapidinho a parcial básica. Gente, a parcial básica é quando não vai reagir toda a base. Então, vai sobrar a base aqui, entendeu? Tá certo, Ellen. Mas é rapidinho, só vou passar isso e eu já libero vocês, tá? Mas, ó, a parcial básica, como é que vai acontecer aqui? Seguinte, ó. Percebam, vai ter que sobrar a base. Então, a hidroxila não vai usar todo. Tá vendo aqui, Ellen? A hidroxila não vai usar toda. Vai, então, nesse caso, olhar para o ácido. O ácido, a gente tem só um H+. Então, a gente precisa de quantas hidroxilas do outro lado? Se eu tenho um, vou precisar de quantas? Muito bem, de uma hidroxila. Tá vendo? Aí, ou seja, um hidrogênio, uma hidroxila forma só uma água. Então, um H2O. Aí, como eu só usei uma, tira isso daqui, ó, tá vendo? E esse cara tira também. Agora, como é que vai ficar o sal? Aí, nota aqui que a base a gente inverteu, só para não confundir, viu? Que sempre vem a base, primeiro que sobrou, da base, depois o que sobrou do ácido. Muito bem, tá vendo? Ó, então fica assim. Ó, no primeiro que sobrou da base, viu? Então fica MgOH e depois vem o Cl, beleza? Sempre o que vem da base primeiro, ó, e depois o que vem do ácido. Beleza? Tá aqui, ó. Aí esse sal seria um sal de caráter básico. Tranquilo? Agora vamos aqui para a gente poder fazer isso daqui agora, ó. Nós temos 3, mas eu vou reagir apenas uma, tá vendo? Vou reagir só uma. Então, gente, ó, isso, muito bem, tá vendo? Então, ó, eu vou primeiro reagir só um. Para reagir um, eu vou usar quantas hidroxilas? Muito bem, uma hidroxila. Um OH-. Aí forma uma água, então fica aqui, tá vendo? E aí o que vai sobrar daqui vai ficar assim. AL, OH, e bota entre parênteses, gente, o 2 não tem para onde correr, e o Cl no final, tá vendo? Ó? Muito bem, tá vendo? Mas, ó, eu posso reagir quantas hidroxilas também? Porque eu tenho 3. Posso reagir 2, né, gente? Muito bem. Aí, reagindo 2 hidroxilas, quantos H+ eu vou precisar? Quantos hidrogênios? 2, né? Olha. Aí, para ser 2, eu multiplico por 2 aqui em cima, tá vendo? Muito bem, isso mesmo. Olha. Aí pode ficar 2 águas, mas olha, vai sobrar só um. Então, fica ALOH, CL. Tá vendo? 2. Muito bem. Tá vendo, Alizinho? Cara, vocês estão foda nesse assunto e estão muito, muito, muito bons mesmo. Beleza. Tranquilo, né, gente? Por hoje, estão liberados, viu? E aí, qualquer dúvida que vocês sentirem, podem me procurar.